no trabalho, eu sentava, eu levantava só para cortar um cabelo e sentava de novo e só fazia isso. E não podia ajudar minha filha a fazer os outros tipos de trabalho, porque eu tinha que estar muitas horas em pé, e isso me incomodava muito, essa dor. Até que eu fui no médico, um neurologista, e ele, depois de rezar, fazer novena, pedindo a Deus que mostrasse aos médicos que realmente eu tinha, porque se o médico encontra o problema, ele encontra a solução, né? Como eu tomava muito remédio, muita coisa, e nada melhorava essa dor, esse neurologista, ele descobriu o que eu tinha. Ele falou, ele me examinou, e depois ele mandou levantar, e ele começou a escrever a receita. Parece que alguém falou no ouvido dele. Eu acho que minhas orações, de tanto eu pedir, sabe? Para que mostrasse os médicos, alguma coisa falou no ouvido daquele médico. Ele falou para mim assim, peraí, volta lá, deita lá de novo que eu quero ver uma coisa. Mandou voltar para a caminha de novo, para a maca, eu deitei de novo, ele levantou minha perna e virou para trás. Quando ele virou para trás, eu gritei. Ele falou para mim, eu acho que eu sei o que você tem. Você está com cisto de Backe. Eu falei, putz, o que é isso? Aí ele me mandou para um hospital fazer uma ressonância, não, um ultrassom, com uma doutora que operava junto com ele. E eu fui, e realmente cheguei lá, e eu estava com esse cisto de Backe. Era uma bolinha de líquido, praticamente, que sai do joelho, não tem para onde ir, cria essa bolinha, que é o cisto, e aquilo comprimia meu nervo, e por isso eu sentia tanta dor e não estava conseguindo mais andar. E aí ela ligou para ele, falou com ele, que realmente ele tinha razão, que eu estava com esse problema, se ela podia aspirar. Ele falou, pode aspirar. Ela botou uma seringa e aspirou o líquido que estava dentro, e aquilo ali já tirou com a mão a dor. Eu vou já sair dali andando, sem problema nenhum, bem. E fui embora. E vida normal, vida que segue normal, fiquei bem, fiquei ótima, graças a Deus. Passado um tempo, depois, eu comecei a sentir as mesmas dores. Aí eu comecei a sentir as mesmas dores. Aí eu já fui no médico do governo, lá na Itália. Eu falei, não vou mais gastar dinheiro com médico particular, porque eu já sei o meu problema qual é. E aí eu já fui, não fui nem no ortopedista, eu fui direto no neurologista e falei para ele toda a situação, o que tinha acontecido comigo naquele ano ali, que era 1 ano e meio já que eu estava com esse problema, de sofrendo, e que eu achava que o cisto de Backe tinha voltado. Eu falei, doutor, eu acho que já voltou. Olha, o senhor não precisa nem me passar remédio, portanto eu não vou tomar mais nada, porque eu já tomei remédio demais e não resolve o meu problema. Para mim esse cisto voltou. Aí ele falou, mandou eu deitar, me examinou e tal, era outro neurologista. Ele falou assim, eu acho que você tem razão. Eu vou te mandar no hospital fazer uma ultrassom. Aí eu falei, tá. Aí eu peguei e fui em outro médico, era mais perto da minha cidade, porque o primeiro que ele me mandou era bem longe. Como eu já sabia o meu problema, eu fui por ali mesmo, perto de casa. Fui lá nesse consultório, era uma clínica, e o médico fez a ultrassom e viu que realmente eu tinha um cisto de Backe, e esse era até maior do que o primeiro, só que ele estava igual um ovo frito. Sabe, um ovo espalhado assim, ele tinha 5 centímetros, o outro era uma bolinha, e esse era uma espécie de um ovo assim, largo, com 5 centímetros desse cisto. Eu tenho até o exame em casa. Pena que eu estou no Brasil agora, não tenho nem como mostrar. Mas se eu estivesse na Itália, eu poderia mostrar esse exame que eu tenho, que comprova, né? E aí, ele falou para mim, aí eu falei para ele assim, doutor, o senhor aspira? Ele falou assim, não. Eu falei assim, mas o senhor conhece algum médico que aspira? Ele falou assim, eu conheço. Aí me deu um nome de um médico para eu aspirar. Claro, é tudo diferente daqui, né? Cada um faz uma coisa e tal. Aí tá, liguei lá nessa outra clínica para poder marcar para aspirar. E eu tinha que ir nessa igreja de Santa Sara, em maio. Aí eu falei pro meu marido, falei, olha, já que eu tenho que aspirar, eu não vou no médico antes de ir na igreja. Primeiro eu vou na igreja. Agora já esperei até agora, eu vou esperar para ir na igreja. Porque eu tenho certeza que eu vou receber o milagre lá. E eu só vou fazer depois. Aí eles me ligam para marcar. Me marcaram para justamente o dia 24 de maio, que é o dia de Santa Sara.
Eu falei, eu não posso nessa data, eu vou estar viajando. Eu só posso depois do dia 25. Eles marcaram para mim dia 29. Eu falei, tá. Aí eu fui para a igreja, para essa procissão que tem lá, que é o dia dela, a santa. Visitei a santa, fiz meus pedidos, levei umas flores para ela. E no dia da procissão, que seria no dia 24, antes da procissão sair, eu fui na igreja, peguei uma água benta e passei atrás do meu joelho e pedi a ela que me curasse, né, desse problema. E vim embora. Vim embora. Esse já era o segundo milagre que eu tive, porque um dos anos que eu fui, eu estava com uma dor muito forte nas costas, que não me passava de jeito nenhum também, muito tempo já. A primeira vez eu passei água benta para minhas costas e já saí dali sem dor. E eu fiz a mesma coisa com a minha perna. Passei essa água benta, pedi a ela que tirasse essa dor, que tirasse o meu problema, e eu fui embora para minha casa. No dia 29 eu tinha já o médico marcado para aspirar esse cisto. Como meu marido é uma pessoa muito descrente, que eles acham que a gente acredita em tudo, que ele admira a fé que eu tenho, ele fala que só precisa de muita fé, mas que ele é ateu, eles não acreditam, eles acreditam no que eles veem, né? Mas também nunca foi contra nada do que eu acredito, e eu também respeito ele pelo que ele é. E quando foi no dia 29, eu fui lá para aspirar esse cisto, com o exame, tudo na mão, direitinho. Cheguei lá, o médico olhou no exame, mandou deitar, preparou a seringa, preparou tudo para poder aspirar. Quando ele passou aquele aparelhinho da ultrassom, ele olhou e falou, mas aqui não tem nada. Eu vou aspirar o quê? Eu falei, doutor, olha direito, o senhor viu no exame? Ele falou, filho, tá aqui. Ele olhou o exame de novo e falou, aqui que mostra um cisto de 5 centímetros. Mas o que você quer que eu te fale? Não tem. Ele falou, pode ser que ele, né, entrou, retraiu, que eles falam retraiu, e pode ser que ele volte a aparecer de novo. Aí eu falei, tá. Eu fiquei comigo pensando, né? Meu marido ali do lado escutando, né? Eu falei, tá bom. Eu falei, então, não tem nada que fazer aqui. Ele falou, não. Eu fui embora. Fui embora, né? Aí eu falei pro meu marido, você viu bem? Você viu isso? Ele falou, vi, mas o médico falou que pode voltar. Eu falei, você acredita que volte? Eu acredito que não volta nunca mais. Saí de lá, isso já vai para 3 anos. Agora em maio faz 3 anos. E graças a Deus nunca mais voltou. Entendeu? Então milagres existem. E são coisas que vai acontecendo, que vai sempre se aumentando mais a fé, que a gente vai vendo que realmente existe um mundo paralelo, existe um produtor espiritual. Eu tive muitas experiências, muita coisa boa, muitos avisos importantes que aconteceram na minha vida. E uma das coisas também que também aconteceu, que marcou muito a minha vida, uma das coisas que acontece muito comigo também é escutar a voz de uma mulher. Eu digo sempre que é essa cigana que me acompanha. Porque quando às vezes eu sonho com a voz dessa mulher, fala sempre a mesma voz, que fala algo comigo, né? E aquilo acontece. Por exemplo, quando eu estava aqui no Brasil ainda, eu tinha uns 20 anos, 21 anos, eu estava fazendo um concurso para dar aula no Senac. E ele era um concurso assim, que eu precisava muito daquele trabalho naquela época, né? E eu tinha que levar para o Rio, a capital, 2 modelos, uma mulher e um homem, para poder fazer a prova prática, para os técnicos verem, né, a minha capacidade. E eu estava concorrendo à vaga, eram 100 pessoas para uma vaga. E eu rezava muito, eu dormia estudando para poder fazer essa prova, pedindo sempre a Deus que me desse, né, a oportunidade, que abençoasse para que eu pudesse passar nesse concurso, que eu precisava muito desse trabalho. E aí um dia eu sonho e eu falando, meu Deus, eu tenho que levar esse casal, não tenho dinheiro nem para pagar passagem para mim, vou ter que levar
esse casal, ainda vou ter que pagar os custos todos de passagem, de almoço, de lanche, de tudo, ir de volta, né? Como que eu vou fazer? Pensei comigo. Aí, eu sonho com essa mulher, que era sempre essa cigana bonita, e que ela vinha num cavalo branco e aterrissava em cima da minha casa e falava pra mim que eu ia ter uma surpresa. E eu falava assim, mas que surpresa? Eu falava assim, eu vou passar no concurso? E ela falava assim, aguarde e verás. Aí eu peguei, recebi a notícia, poucos dias antes de eu ir fazer essa prova, de que eu não precisaria levar os modelos, porque eles tinham lá as pessoas para eu poder fazer essa prova. E o meu irmão, mais falecido, que eu contei a história dele, que era muito agarrado comigo, ele me acompanhou e falou, eu vou te levar. E aí eles me levaram de carro para o Rio para fazer essa prova. E eu fiquei lá 5 horas, até das 9 da manhã às 5 da tarde fazendo essa prova, tanto teórica como prática. E quando eu voltei, eu ficava muito ansiosa com o resultado, querendo saber o resultado, que tinha dado esse resultado, se eu passei ou não. E aí, meu irmão, que é acima de mim, né, o do meio, fala pra mim assim, passou lá no Senac pra saber, e falou, olha, tem uma notícia pra te dar. Eu falei assim, e aí, saiu o resultado? Ele falou assim, saiu, o problema é que passaram 2 Luciene. Eu falei, as 2 Luciene? Ele falou, agora, uma passou em primeiro, outra passou em segundo. Eu não sei qual das 2. Ai, meu Deus, quando você vai saber isso? Aí ele falou, espera uns dias, né? A gente vai saber o resultado. E nisso passaram-se uns dias e saiu o resultado, que eu tinha passado em primeiro lugar. Então, aguarde e verás. E eu vi, né? Eu fiquei muito feliz, muito grata a ela, e a toda a ajuda espiritual, né? Por isso. E depois de tudo, dos anos passaram e tal, quando eu voltei para a Itália em 2015, eu resolvi montar um salão de beleza lá para mim, porque eu estava dando um caminho à minha filha mais nova, eu estava ensinando a profissão a ela e queria que ela aprendesse, porque eu falei, se você não quiser trabalhar, mas você aprende para você. E comecei a ensinar, dar todo o ensinamento para ela, como se eu estivesse dando aula mesmo para ela, né? Muito difícil, porque é jovem, né? Não quer aprender, é criança, não quer aprender, mas eu insisti muito com ela. Graças a Deus que hoje ela é uma grandíssima cabeleireira como eu. Aprendeu tudo que eu ensinei, faz tudo que eu faço, tanto que graças a Deus ela é meu braço direito, eu posso deixar ela lá e vir para cá para o Brasil cuidar das minhas coisas aqui tranquila. Mas nesse período, quando eu estava para montar esse salão, eu arrumei a loja, preparei tudo, a gente estava reformando para montar e escolhendo o nome, qual nome a gente daria, né, ao salão. E eu fiz uma lista de nomes, uns 40 nomes mais ou menos. E eu pensava em um, não tá bom, pensava em outro, tirava opinião com a minha filha, com meu marido, o que você acha desse, o que você acha daquele. E nada estava dando certo. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou pro Brasil, eu vou ver minha mãe, ver minha filha, porque depois que eu inaugurar o salão, eu não vou poder viajar tão cedo, né? Eu vou ter que me dedicar ao trabalho, principalmente início, né? Está conquistando clientela, né? E eu trabalhava em casa, não tinha uma clientela grande, trabalhava com pouca gente. Eu falei, meu Deus, eu estava com muito medo de montar um negócio em outro país e não ser bem aceita, né? Então isso dava muita insegurança, mas ao mesmo tempo eu pensava muito no futuro da minha filha, né? E eu falei, vamos embora, estava com a cabeça quente, com essas coisas, vim embora pro Brasil. Tá chovendo tanto que deve estar dando interferência aqui na filmagem. E eu fui numa reunião espírita com a minha filha mais velha, que ela também segue o espiritismo. Hoje ela segue a Umbanda, mas ela estudou muito kardecismo como eu.
E eu tô lá assistindo uma palestra com ela, né? Uma palestra espírita muito bonita e tal. E aconteceu 2 vezes nesse mesmo centro, 2 coisas muito interessantes comigo nesse centro. A primeira foi que eu estava lá assistindo a palestra, de repente eu escutei aquela voz no meu ouvido falar dentro da minha cabeça o nome do salão, Corpo de Sole. Eu tomei um susto, parecia que a pessoa estava falando muito alto dentro do meu ouvido, mas não estava falando dentro da minha cabeça. Eu olhei para ela e falei assim, olha, o nome do salão. Ela falou, o que é, meu filho? Corpo de Sole. Eu falei, que isso? Eu falei, o nome do salão. Falou para mim aqui no meu ouvido. Mãe, para, Júnior, presta atenção na palestra. Eu fiquei ali, aquilo ficou marcado dentro de mim. Eu volto para casa e falei para minha filha e para o meu marido, o nome do salão vai ser Corpo de Sole. Aí a minha filha não gostou, vai que nome feio, que não sei o quê. Meu marido, porque ele bota um outro nome, não é legal, esse nome não é bonito, porque vai ser esse nome. Porque foi a voz que falou para mim, é a mesma voz que fala sempre comigo. E vai ser esse nome. Eu coloquei esse nome. O significado desse nome, Corpo de Sole, significa mechas no cabelo. Eu sempre fui boa e mecha, desde novinha, quando eu comecei a trabalhar. Mas nunca, para mim, era um trabalho comum como outro qualquer. Como cortar cabelo, como pintar um cabelo, era tudo a mesma coisa. Para mim, fazer mecha era a mesma coisa. Botei o nome do salão, inauguramos o salão. Esse salão, ele deu um boom tão grande, que eu não sabia e não entendia. Eu levei mais de ano para entender por que as pessoas vinham de tão longe para fazer mecha comigo. E hoje, as pessoas vêm até de outros países fazer mecha comigo, no cabelo. Eles deram um título para mim, que foram as pessoas que deram, porque eu nunca soube que eu tivesse dito. Especialista em loira. E é assim que funciona o salão até hoje. Para marcar uma hora para fazer um cabelo comigo, ou com a minha filha, tem que marcar com 20 dias de antecedência. O salão foi um boom e até hoje é assim. Super renomado, por causa desse nome que ele tem. E que foi dado pela espiritualidade, porque até então eu não sabia que nome dá o salão. Entendeu? E é assim que acontece na minha vida, é assim que aconteceu até hoje. Muitas coisas que eles me mostravam, casas que eu ia ter, que eu às vezes na época estava aqui no Brasil sem condição nenhuma, né? Trabalhava como maluca, não tinha condição para nada. Eles me mostravam casas que eu falava, meu Deus, eu queria ter essa casa, não tinha dinheiro para nada. Passava-se os anos, alguns anos depois, aí aquilo vinha vindo sozinho na minha mão. E as coisas foram acontecendo, sem eu nem esperar. E hoje eu agradeço tudo que eu tenho, que sou, ao mundo espiritual. A tudo o que eles fizeram por mim. Porque eu não fiz nada, foram tudo eles que fizeram por mim. Então eu acredito muito nesse mundo paralelo, na proteção espiritual que nós temos, e que a gente não está sozinho. A gente tem sim um protetor espiritual que nos guarda, que nos guia, que nos intui, que nos dá direção e que nos ajuda sempre. É a gente que não sabe escutar, né? Porque se a gente prestar atenção nas vozes que falam com a gente com essa vida estressante, no corre-corre do dia a dia, a gente não consegue escutar as vozes que falam com a gente. Mas a gente é muito intuído pelo mundo espiritual. Eles dão muita intuição, muita direção para a gente. Eu li isso até num livro uma vez, há muitos anos atrás, que se chamava Para Mim Apenas o Melhor, e que explicava e falava. A gente é amiga há 40 anos, 35 anos, 35, 40 anos, e quando ela engravidou do segundo filho dela, o marido não queria, ela não queria tirar a criança, e ele brigando, naquela situação toda, e ela, naquela confusão toda. Um dia eu sonho com ela também, com o filho dela entrando na porta da casa dela, vestido todo de amarelo, com os cabelos tão enrolados, tão loiro, que parecia um anjo com o olho azul. E eu falava, nossa, olha essa, olha ali na porta, coisa mais linda. Ela falou, o que é? Eu falei, seu filho. Ela falou, não quero ver. Eu falei, olha, ele é lindo. E ela não tampava o olho que não podia ver.
Aí eu acordei e falei pra ela, do rapaz, eu via ele rapaz. Eu não via ele pequenininho, eu via ele rapaz, tipo assim, uns 20 e poucos anos. Lindo. E aí ela teve essa criança, ela clara, de olho cor de mel, o marido mulato, de olho meio verde. Nasce essa criança com os cabelos louros, que chegava a brilhar, parecia um anjinho, com um olho bem azul, bem branco. Hoje ele está com 30 e poucos anos, esse rapaz. Exatamente como foi o sonho. Eu fiquei, ela, até hoje ela fala que ela tinha operado o coração, o medo dela era morrer e não ver os filhos criados. Então ela fala, quando eu vejo meus filhos, que eu lembro do seu sonho, eu falo, não, eu vou ver meus filhos criados, porque você via eles adultos. E eu ali com eles. Eu falei, pois é. Né? Então é assim, a vida da gente é assim. Eu espero que isso possa aumentar um pouco mais a crença, a fé das pessoas, em acreditar, em confiar, em entregar, e pedir sempre ajuda ao plano espiritual, e abrir seu coração, sua mente, para que eles possam nos ajudar sempre. Ok? Deixo um abraço a todos vocês.